Saudações. Round 1. No vídeo de hoje vamos elaborar uma prova formal um pouco mais extensa do que as que temos feito até aqui. Não é mais complexa que as anteriores, mas tem mais passos. É um argumento com 4 premissas. Se P, então Q, na primeira premissa. P, ou não R e não Q, na segunda premissa. Se T, então não R, na terceira. E não P e Q, na quarta premissa. Na conclusão temos não T ou não Q. O nosso objetivo final, aquilo que, para o argumento ser válido, terá de ser demonstrado a partir das premissas dadas. A partir do conjunto de premissas que nos é dado com o intuito de verificarmos se é possível elaborarmos uma estrutura a partir da qual possamos inferir a conclusão. Na linha 1 da prova escrevemos se P, então Q, indicando que é uma premissa. Na linha 2 escrevemos P ou não R e não Q. Indicamos que é uma premissa. Passamos à linha 3 e escrevemos se T, então não R. Também indicamos que é uma premissa. Finalmente, na linha 4, escrevemos a última premissa. Não P e Q. E iniciamos a demonstração. A primeira coisa a fazer é observar a conclusão. Temos não T ou não Q. De seguida, olhamos para as premissas e tentamos perceber se há algum caminho óbvio que nos permita chegar à conclusão. Não temos T negado em nenhuma das premissas. Teremos de nos esforçar em obter T negado e também não temos não Q. No entanto, na quarta premissa, temos uma fórmula composta negada, a partir da qual será possível obter não Q numa disjunção, utilizando as leis de equivalência de Morgan. Se optássemos por aplicar as leis de Morgan na quarta linha, poderíamos conseguir qualquer coisa. Estaríamos a delinear um caminho, que talvez até provasse a conclusão, mas também poderia não provar. As provas formais podem ter maneiras diferentes de resolver, de tal modo que, em algumas provas formais, é possível chegar a 2 ou mais estruturas diferentes a provar a mesma conclusão, partindo das mesmas premissas. Mas vamos optar por outro caminho. Um caminho à partida menos óbvio. Se aplicarmos a regra de inferência absorção ao condicional se P, então Q, temos na primeira linha da prova, obtemos o condicional se P, então P e Q. Isso permitir-nos-á jogar com a fórmula que temos na quarta premissa, não P e Q. Mas já lá vamos. Analisemos a regra de inferência absorção. Esta regra é uma regra que nos diz que, se tivermos um condicional do tipo se P, então Q, podemos projetar o antecedente do condicional no consequente e absorvemos o consequente mediante uma conjunção.
Assim, a partir de um condicional do tipo se P, então Q, podemos concluir um condicional do tipo se P, então P e Q. Na quinta linha da prova, podemos então escrever o condicional se P, então P e Q. Indicamos a linha 1 como sendo a linha que nos permite dar este passo e justificamos este passo com a regra de inferência absorção. As provas formais dos vídeos anteriores estão explicadas mais detalhadamente. Nesta prova, já nos estamos a permitir ir um pouco mais depressa. Como podem observar, o condicional da linha 1 da prova está na posição em que temos a primeira premissa, a única por sinal, da regra de inferência absorção. E o condicional a que chegamos na linha 5 da prova está na posição em que temos a conclusão na regra. Como dissemos, este condicional, até agora inexistente na prova, pois acabou de ser legitimamente inferido de uma premissa, vai-nos possibilitar jogar com a fórmula que temos na linha 4. Reparem que a fórmula da linha 4 está em contradição com o consequente deste condicional. Está a confirmar que o consequente deste condicional é falso. Então, se aplicarmos a regra de inferência modus tollens, obtemos o antecedente deste condicional negado. Temos então este condicional na linha 5 na posição em que temos a primeira premissa da regra de inferência modus tollens. A fórmula que temos na linha 4 está na posição em que temos a segunda premissa na regra. E podemos concluir na linha 6 da prova não P, que está na posição em que temos a conclusão da regra modus tollens. Escrevemos não P na linha 6. Indicamos as linhas 5 e 4 como sendo as linhas que permitem dar este passo. E justificamos este passo com a regra de inferência modus tollens. Nunca é demais dizer para recordarem as regras de inferência e as leis de equivalência, cujos vídeos estão disponibilizados neste canal. Agora, analisem a disjunção que temos na linha 2, na segunda premissa. P, O, não R e não Q. Existe uma regra de inferência designada por silogismo disjuntivo que nos diz que, quando temos uma disjunção, se obtivermos uma confirmação de que um dos seus termos é falso, provamos o outro termo como verdadeiro. Ora, a fórmula não P, que temos agora na linha 6 da prova, está a confirmar que o primeiro termo da disjunção da linha 2 é falso. Está a dizer-nos que P é falso. Então, provamos não R e não Q como verdadeiro. Quando nos deparamos com uma disjunção verdadeira, sabemos à partida que como um todo é verdadeira, mas não sabemos qual dos seus termos é verdadeiro, ou se ambos são verdadeiros, pois uma disjunção verdadeira apenas nos garante que os seus termos não são ambos falsos. Então, quando obtemos numa prova formal uma confirmação de que um dos termos de uma disjunção verdadeira é falso, podemos seguramente concluir o outro termo como sendo verdadeiro. Temos, portanto,
a disjunção da linha 2 da prova na posição em que temos a primeira premissa da regra de inferência silogismo disjuntivo. Temos a fórmula não P da linha 6 da prova na posição em que temos a segunda premissa na regra e podemos concluir. Na linha 7 da prova, o termo da disjunção que concluímos ser verdadeiro, pois está na posição em que temos a conclusão na regra. Assim, na linha 7 da prova, escrevemos não R e não Q. Indicamos as linhas 6 e 2 como sendo as linhas que nos permitem dar este passo. E justificamos este passo com a regra de inferência silogismo disjuntivo. No nosso próximo passo, vamos aplicar a regra de inferência simplificação à conjunção da linha 7, que, como estão lembrados, é uma regra que diz que, se tivermos uma conjunção verdadeira, podemos concluir os seus termos separadamente, pois, separadamente, continuam sendo verdadeiros. Assim, a conjunção da linha 7 da prova está na posição em que temos a primeira premissa na regra de inferência simplificação. Neste caso, vamos concluir o primeiro termo da conjunção separadamente. Não R. O segundo termo também podia ser concluído separadamente, mas não é necessário para esta prova. Então, não R está na posição em que temos a conclusão na regra de inferência simplificação. Escrevemos não R na linha 8, indicamos a linha 7 como sendo a linha que nos permite dar este passo e justificamos este passo com a regra de inferência simplificação. Round 3. Para conseguirmos provar a validade do argumento, teremos de conseguir obter a fórmula não T ou não Q. Se aplicarmos a regra de inferência modus tollens ao condicional da linha 3, apresentando como confirmação de que o seu consequente é falso, a fórmula não R da linha 8, conseguimos obter não T, um dos termos da disjunção que temos na conclusão do argumento. Assim, o condicional da linha 3 está na posição em que temos a primeira premissa na regra de inferência modus tollens. E a fórmula não R está na posição em que temos a segunda premissa na regra. Podemos então concluir na linha 9 da prova não T, que está na posição em que temos a conclusão na regra de inferência modus tollens. Escrevemos então não T na linha 9, indicamos as linhas 3 e 8 como sendo as linhas que nos permitem dar este passo e justificamos este passo com a regra de inferência modus tollens. Agora que temos não T e, se para provarmos a conclusão temos que ter uma disjunção em que não T é um dos termos, o que é que podemos fazer? Recordem a regra da adição, que nos diz que, tendo uma fórmula ou subfórmula confirmada, como neste caso temos não T, pois foi derivado de fórmulas anteriores, o que podemos fazer é agregar à fórmula confirmada qualquer fórmula, desde que o façamos mediante uma disjunção. Se temos não T, aplicando a regra adição, podemos agregar a não T
não que, mediante uma disjunção. E ficamos com a fórmula não te ou não que é a fórmula que temos na conclusão do argumento. E assim provamos que este argumento é um argumento válido. Não te está na posição da premissa na regra. E não te ou não que está na posição da conclusão na regra. Escrevemos na linha 10 da prova não te ou não que. Indicamos a linha 9 como sendo a linha que permite dar este passo. E justificamos este passo com a regra de inferência adição. O argumento é válido. Poderão perguntar, então, mas se podemos obter a fórmula não que da linha 7, utilizando a regra simplificação, então essa fórmula não está em contradição com o segundo termo da disjunção que temos na linha 10? Sim, está. Mas isso em nada invalida o argumento. Esse facto permite determinar que na disjunção da linha 10, não te ou não que, o termo não te é verdadeiro e que o termo não que é falso. Mas a disjunção como um todo continua sendo verdadeira. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo vídeo. Saudações. You win.